irmãos, o tema da mensagem de hoje é Acalma o meu coração. Nós vamos ler um único versículo, versículo 107 do capítulo 119 do livro de Salmos. Então não precisa nem você abrir a sua Bíblia hoje. Eu até falei para o pessoal da mídia, vai ficar ali até o final do sermão, somente esse versículo. A gente vai trabalhar hoje em cima de apenas um único versículo. E eu vou pedir para que você leia comigo. No 3, vamos ler todos juntos. 1, 2, 3. Estou aflitíssimo. Vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Feche seus olhos mais uma vez. Pai, muito obrigado por essa palavra. Um único versículo, mas com muitos ensinamentos para os nossos corações. Muito obrigado, Senhor, porque a tua palavra ela é viva, ela é eficaz. E eu creio, Pai, que muitos de nós precisamos ouvir essa breve reflexão, mas que eu tenho muita convicção de que vai acalmar os nossos corações nessa noite, porque o teu Espírito Santo se faz presente nesse lugar. E é Ele, Pai, que traz o refrigério aos nossos corações em momentos de aflição, assim como esse salmista estava passando. E eu te peço, Senhor, acalma os nossos corações, traga o refrigério necessário para cada um de nós. E eu te peço com muita humildade, me usa nesse momento para a proclamação do teu santo evangelho. É o que eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, hoje a gente vai falar única e exclusivamente sobre o versículo 107 do Salmo 119. Como eu falei anteriormente, obrigado, Cássio. O tema da mensagem de hoje é Acalma o meu coração. E o Salmo 119, meus irmãos, ele é em todos os sentidos uma obra extremamente singular das Escrituras. Talvez você não saiba, mas o Salmo 119 é o maior capítulo de toda a Bíblia. Para vocês terem uma ideia, o Salmo 119 possui 176 versículos. Ou seja, se você pregar expositivamente o capítulo inteiro do 119 de Salmos, meu irmão, 176 versículos para você expor, bota aí um dia de sermão. Mas Deus é tão maravilhoso que apenas um versículo já é o suficiente para que nós possamos extrair dele algumas lições. E apesar desse salmo ser o mais longo, assim como toda a Bíblia, ele também possui uma estrutura extremamente perfeita. Porque por mais que os versículos dele sejam longos, essa canção ela tem uma divisão muito interessante. Curiosamente, meus irmãos, a nível de conhecimento, o Salmo 119 ele é composto por 22 estrofes. E talvez você não saiba, mas lá no alfabeto original do Antigo Testamento, que é o hebraico, o alfabeto hebraico possui 22 letras. O que o salmista então estava querendo fazer com esse salmo? Ele estava mostrando que a cultura hebraica, ela levava tanto o louvor quanto as letras do alfabeto como uma linguagem sagrada. E assim como trabalhar com o alfabeto era uma forma de declarar a palavra de Deus, o alfabeto também representava a máxima expressão de louvor a Deus. O que o salmista está dizendo aqui é que do Aleph, que é a primeira letra do alfabeto hebraico, até o Tau, que é a última letra, não existe letra, sílaba ou canto da existência humana que a palavra de Deus não alcance. Dito isso, um outro ponto curioso é que nós não sabemos quem é o autor do capítulo mais longo da Bíblia. Entretanto, alguns historiadores atribuem esse capítulo de Salmos a Davi. Independente de quem seja o dono dessa linda canção, ao longo desse salmo, ele vai falar sobre adversários que estão perseguindo esse homem. Ele vai falar também sobre momentos em que a alma se desfaz em lágrimas. Em outras palavras, meus irmãos, se você ler todo esse hino, você vai ver que ele não é um hino de quem está vivendo dias tranquilos. Esse hino, na verdade, é um hino de quem está afogado na aflição. É por isso que ele começa dizendo, estou aflitíssimo. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. Porque todos nós, meus irmãos, sem exceção, temos momentos bons na vida, mas também temos momentos ruins.
Nós temos momentos de alegria, mas nós também temos momentos de tristeza. Fato é, meu irmão, que a aflição é inevitável na nossa vida. Fato é que a aflição, ela vai chegar um dia para todos nós. Fato é também, meu irmão, que nenhum de nós tem uma vida de mar de rosas. Hoje você está muito bem, mas amanhã você pode acordar e ter uma pessoa, uma única pessoa, que vai tirar a tua paz. Você pode sair daqui e amanhã acordar e ter uma circunstância que vai tirar a tua alegria. Você pode sair daqui hoje, acordar amanhã e aparecer uma preocupação que vai arrancar as suas forças. Você pode sair daqui hoje e acordar amanhã e ter uma adversidade que vai tirar o teu sono. E a pergunta que eu faço para você nessa noite então é a seguinte: quando a sua dor é muito grande, o que é que você faz com ela? Porque é isso que nós vamos aprender aqui. Porque se eu e você olharmos para o mundo moderno, esse mundo de hoje, essa sociedade perdida, ela crê que só existem duas possibilidades para quem está aflito. A primeira possibilidade para eles é o isolamento. O povo aí fora, meu irmão, está guardando a dor para dentro. Está fingindo que está tudo bem. As pessoas estão sorrindo para os outros em público, mas estão chorando no secreto. A segunda possibilidade para essas pessoas é a dispersão. É quando elas procuram qualquer coisa para anestesiar o problema que elas estão passando. Aí você vai entender que tem gente que trabalha demais para esquecer dos problemas. Tem gente que busca preencher o seu vazio com relacionamentos que são extremamente destrutivos. Pessoas que estão buscando no álcool ou nas drogas momentos de prazer para esquecer uma aflição. Mas apesar desse mundo só perceber essas duas possibilidades, o salmista aqui vai nos mostrar uma terceira possibilidade. E que possibilidade é essa, meus irmãos? Levar a nossa dor à presença de Deus. Não é se isolando, meu irmão, que você vai resolver o seu problema. Não é se dispersando que você vai resolver o seu problema. Você tem a possibilidade de resolver o seu problema quando você apresenta ele a Deus. E é isso que esse versículo vai nos ensinar. Porque, na verdade, a gente hoje vive numa sociedade extremamente paradoxa. Eu não sei se você já parou para pensar, meu irmão, e se já apareceu alguma propaganda disso para você. Mas hoje, como nunca na história da humanidade, a gente viu tanto recurso, tanta terapia e tanto aplicativo para você ter bem-estar. Você tem aplicativo para você ficar olhando aquilo colorido para pegar no sono. Você tem aplicativo que fica tudo colorido e toca musiquinha para você poder dormir. Eu só não sei se existe ainda aplicativo para contar carneirinho. Mas você tem recursos hoje para você ter um bem-estar. Entretanto, em contrapartida a isso, por mais que tenham muitos recursos de terapia e de bem-estar, nunca se viu tantas pessoas deprimidas. Tantas pessoas, meus irmãos, com crise de ansiedade. Nunca vimos na vida, como vemos hoje, tantas pessoas com esgotamentos emocionais. E aí a grande pergunta que fica, no versículo 107, é o seguinte: aonde você busca vida, quando tudo dentro de você parece que morreu? E aí eu quero que você veja a resposta desse salmista. Porque essa resposta não é, como nós vimos hoje de manhã, um mantra. Não é uma técnica. Não é a terapia. Não é um aplicativo de bem-estar. A resposta do salmista é a oração. Então, meu irmão, essa oração vai revelar para mim e para você 4 realidades fundamentais para um crente que, diante de uma aflição, quer acalmar o seu coração. Primeiro lugar, a autoanálise que gera confissão. Ele começa dizendo o quê? Estou aflitíssimo. O salmista nos mostra um nível elevadíssimo de aflição. Percebeu que ele não fala assim, eu estou um pouco triste. Ele não fala, eu estou mais ou menos triste.
Ele diz: eu estou aflitíssimo. Meus irmãos, isso é nada mais, nada menos que uma cabeça que está sendo espancada pela circunstância. É uma alma, meu irmão, que está sendo machucada pela tristeza. Não existe nenhum eufemismo aqui. Isso é uma confissão honesta e sem firulas. Agora para pensar o seguinte: nada agrava mais a nossa crise do que os nossos temores internos e as nossas ameaças externas. Tem muita gente, meu irmão, que está sofrendo com a dor do passado e isso está gerando medo no futuro. Pessoas que às vezes têm a dor de um relacionamento do passado e não conseguem mais se relacionar com ninguém. Gente que foi traída no passado e agora não consegue mais confiar em ninguém no presente. É muito triste essa realidade, meus irmãos, mas acontece. De pessoas que ainda estão agarradas ao passado e não conseguem viver para o futuro sem ter medo de que aconteça tudo novamente. E aí o que acontece muitas das vezes? O que as pessoas fazem para superar isso? Busca o conforto no dinheiro, busca o conforto nos prazeres, busca o conforto nas aventuras, busca o conforto nas conquistas. Mas, na verdade, tudo isso não passa de escape. Um escape para um problema que não está sendo resolvido. Agora, talvez você se espante com o que eu vou dizer aqui. Mas essas mesmas coisas que o mundo está buscando, muitas pessoas estão buscando dentro das igrejas. Tem gente que vem para a igreja buscando dinheiro, através da teologia da prosperidade. Tem muita gente que vem para a igreja buscando prazeres. Pessoas imorais, que entram na igreja não para ser transformado, mas para paquerar, para arrumar alguém. Pessoas que vêm para a igreja atrás de aventuras, não para servir a Deus, mas para saber o que aquela igreja pode proporcionar para ele, que lhe dê prazer. E por último, pessoas que vêm para a igreja atrás de conquistas. Se eu tenho um Fusca, agora eu quero ter um carro do ano. Se eu moro numa casinha pequena, agora eu quero uma mansão. E isso não é evangelho. Isso não vai preencher, meu irmão, o vazio do teu coração. O que vai preencher o meu e o teu coração é Cristo. Não são os bens materiais. Mas, infelizmente, muita gente vem para a igreja com a motivação errada. Mas o ponto aqui é a aflição. E aí vem uma outra mentira, que infelizmente muitas das vezes é ensinada. Que o cristão tem peito de aço. Que o cristão que está triste ou deprimido é falta de fé. Isso não é uma verdade, meu irmão. Assim como não é uma verdade que o cristão tem que ter tudo do bom e do melhor. Entenda uma coisa: se você está passando dificuldade, meu irmão, não é porque você deu brecha para o inimigo, não. Entenda uma coisa: uma das maiores mentiras que a religiosidade superficial inventou é de que a fé exige que o crente esconda a sua dor. Isso não é verdade. Entenda uma coisa, meu irmão: demonstrar fraqueza não é falta de fé. É por isso que o salmista diz: estou aflitíssimo. Ele fala isso para Deus porque ele conhece Deus. E se você conhece Deus, você não pode esconder dele as suas dores. Você já parou para pensar, meu irmão, que você tem que iniciar a sua oração reconhecendo a sua fraqueza? Você já parou para pensar, meu irmão, que não existe caminho de cura que não passe pela honestidade? Como é que você quer ser tratado se você não está disposto a reconhecer o seu erro? Como é que você quer ser curado se você não reconhece a tua doença? Como é que você quer ser liberto se você não apresenta para Deus aquilo que tem te aprisionado? É por isso que o salmista é sincero na sua oração. Ele reconhece que ele está aflito. Então entenda, antes de você pedir para Deus, que Deus acalme o teu coração. Admita: Senhor, meu coração está uma bagunça. Isso não é fraqueza de fé não, meu irmão. Esse é o fundamento de toda oração genuína. Segundo lugar, meu irmão, eu aprendo com esse versículo a súplica por restauração. Porque ele primeiro admite: estou aflitíssimo. Depois ele diz: vivifica-me. Olha que curioso. A aflição do salmista lhe faz suplicar por vivificação. É como se ele estivesse pedindo água
para uma alma que está seca. É como se ele estivesse pedindo um remédio para uma alma que está doente. Agora perceba o seguinte, ele não pede ali que a situação dele mude. Ele não está pedindo ali para Deus exterminar os seus inimigos. Ele também não pede para que Deus facilite as coisas para ele. Em meio à aflição, o que ele pede é para que Deus trate da sua vida interior. O que ele pede para Deus é para que Deus renove a sua alma. O que eu aprendo com isso? Que vai ter irmãos que vão orar pela remoção dos problemas, mas vai ter irmão que vai orar para que Deus dê força e vida para atravessar os problemas. E é isso que esse salmista faz. E por que ele faz isso? Porque a oração, meu irmão, não é uma obrigação religiosa que você cumpre para chamar a atenção de Deus. A oração é o ato de uma criatura que reconhece a sua total dependência do Senhor. É por isso que você ora. É por isso que em meio à aflição, a gente precisa clamar aos céus para que Deus restaure a nossa sorte. É por isso que quando você clama, você não está demonstrando fraqueza espiritual, mas você está exercendo a maior força que Deus te deu, que é a sua fé. Aí agora a gente vai para o terceiro ensinamento, que é a fonte desse consolo. Primeiro, ele reconhece, estou aflito. Depois, ele pede restauração, vivifica-me. Agora, ele nos mostra a fonte de consolo, que é o Senhor. Meu irmão, olha que maravilha. Muitas coisas podem gerar aflições na minha e na tua vida, mas a restauração só pode vir de Deus. Muitas coisas nos afligem, muitas coisas nos entristecem, mas a única pessoa que pode restaurar tudo isso na nossa vida é o Senhor. Ele é a minha e a tua fonte de consolo. Guarda no teu coração, meu irmão, só Deus tem o poder de enxugar as nossas lágrimas. Só Deus pode acalmar o nosso coração e nos dar uma paz que só Ele é capaz de oferecer. Só Ele pode curar as feridas do nosso coração. Só Ele pode operar milagre em nossas vidas. Deus é a base de toda oração bíblica. É por isso que eu sempre digo, se nós estamos no fundo do poço, a única direção que nós temos para olhar é para cima. Porque é do alto que vem o meu e o teu socorro. Não porque eu sou bom, não porque você é bom, não por causa da minha performance, não por causa da sua performance, mas porque Deus é fiel. E a gente entende isso perfeitamente. Quando a gente percebe que o salmista não clama a um Deus distante, ele não clama a um Deus que está indiferente, ele clama a Deus porque ele sabe quem é Deus, porque ele sabe da natureza de Deus, ele sabe do compromisso de Deus, ele sabe que Deus é aquele que traz o consolo. Então entenda, meus irmãos, em tempo de crise, nós revelamos em quem realmente nós confiamos, porque é muito fácil a gente dizer que serve a Deus quando tudo está indo bem, só que o teste mesmo acontece quando a dor é grande, o teste acontece quando a dor é real. E isso fica claro pela sequência desse versículo. Você conseguiu perceber isso? A sequência do versículo, ela não é acidental. Primeiro, a confissão. Segundo, a súplica. Agora, o nome do Senhor. Por quê, meu irmão? Porque o destino de toda a nossa dor é Deus. É por isso que essa sequência, assim como toda a Bíblia, é perfeita. Porque Deus é a fonte do nosso consolo. O Senhor é o nosso consolador. É dele, meu irmão, que vem a cura. É dele que vem a minha e a tua restauração. E por último, o salmista vai nos mostrar o instrumento de consolo, segundo a tua palavra. O que nós aprendemos com isso, meus irmãos? Que segundo a palavra de Deus, Deus opera maravilhas na nossa vida. O que nós aprendemos? Que segundo a palavra de Deus, Ele nos chama ao arrependimento. O que nós aprendemos? Que segundo a palavra de Deus, Ele nos transforma. Em outras palavras, meu irmão,
Não peça a Deus um avivamento baseado nos seus desejos. O avivamento que você tem que pedir tem que estar pautado na palavra de Deus. O que o salmista está fazendo aqui é mais ou menos assim: Deus, eu não te peço nada que o Senhor mesmo não tenha prometido. O que eu estou pedindo para o Senhor é tudo aquilo que já está escrito. E o que está escrito na palavra, meu irmão? Instrução, verdade, justiça, maturidade, consolo, revestimento de poder e salvação. Tudo isso consta nas Escrituras. Então, quando você ora, instruído pela palavra de Deus, você ora baseado em tudo aquilo que Ele prometeu na sua palavra. Então, guarda no teu coração, meu irmão, palavra de Deus não é um conteúdo intelectual para você memorizar, mas é um instrumento pelo qual o Espírito Santo opera na sua vida. É por isso que você precisa meditar na palavra de Deus. Quando o meu e o teu coração estão aflitos, a maioria das vezes a nossa tentação como homem é ficar buscando experiência. Por quê? Porque a experiência mexe com o nosso emocional. E isso traz um alívio imediato. Mas qual o problema? É que é imediato e é temporário. Agora, quando você faz tudo isso, caminhando genuinamente, pautado na palavra de Deus, tudo é diferente. É por isso que você precisa se voltar para a palavra. Encontre, meu irmão, as promessas de Deus na palavra. E se firme nessas promessas. A palavra de Deus não está limitada a nos dar informações, mas ela reforma a tua vida. Ela restaura a tua vida. E ela aviva a sua alma. Então eu termino te pedindo, faça uma autoanálise. Dentro dessas 4 lições, com as seguintes perguntas. Primeira pergunta: você tem sido honesto com Deus sobre o estado real do teu coração? Segunda pergunta: você tem se apresentado a Deus de forma original, ou você tem maquiado uma versão de si mesmo? Terceira pergunta: você tem pedido a Deus vida interior, ou tem pedido para que Ele mude as tuas circunstâncias? Por quê, meu irmão? Porque tem uma diferença, como eu falei anteriormente, entre você orar, Deus, tira esse problema, e Deus me aviva no meio desse problema. Então, como você tem orado? Pedindo vida interior, ou para esse momento de aflição acabar? Quarta pergunta: para onde você corre quando a dor é grande? Você está correndo para pessoas? Você está correndo para distrações? Você está correndo para comportamentos? Ou você está correndo para o Senhor? Quinta pergunta: você tem vivido na palavra? Você tem buscado nela as promessas de Deus? Guarda isso nessa noite, meu irmão. Entenda, esse único versículo não está nos isentando de dor. Ele não está prometendo para mim e para você ausência de aflição. Ele também não está dizendo que nós, servos de Deus, seremos poupados das aflições. O que ele está fazendo ali é muito mais poderoso do que isso. Ele está mostrando para mim e para você que existe um caminho quando a dor é grande. Talvez você hoje esteja carregando uma dor. Talvez uma dor que ninguém saiba. Talvez uma dor que você aprendeu muito bem a esconder. Uma angústia que não está passando nem quando você está dentro da igreja. Mas aqui você disfarça bem. Só que Deus te trouxe aqui hoje para você aprender com esse único versículo que o salmista em nenhum momento escondeu a sua dor. Em nenhum momento esse salmista fingiu que estava bem. Ele disse sem firulas: Senhor, eu estou aflitíssimo. Então, meu irmão, saia daqui entendendo. Quando você erguer os seus olhos, não erga os seus olhos para a circunstância. Não erga os seus olhos para as pessoas. Não erga os seus olhos para as suas próprias forças. Diga sempre: vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Se você guardar isso no teu coração, meu irmão, por pior que sejam as circunstâncias, você vai conseguir compreender que Deus sempre tem o melhor para nós. Circunstâncias ruins fazem parte, mas não é por isso que Deus vai deixar de apresentar o seu propósito. Então, muitas vezes uma doença, muitas vezes uma falta de dinheiro, muitas vezes até um falecimento,
Deus tem um propósito em cima disso. Então, que nós sejamos maduros para entender que a aflição faz parte da nossa vida. Mas Deus está sempre disposto a nos trazer o renovo necessário para que nós possamos continuar caminhando e glorificando a Deus. Amém?